Fala galera, então vamos lá de análise de questão com um dos temas que mexe muito com a cabeça, faz o pessoal perder às vezes muito tempo, que é o cálculo do MAS. Para isso, eu peguei uma questão da UFRJ de 2023. Então, bora mergulhar dentro dela para a gente ver o que a gente consegue fazer isso aí de forma bem rápida, tá? Olha só o que o comando vai nos dizer. Em um determinado exame radiográfico, o operador ajustou o equipamento para 300 mA e obteve um total de 120 mAs ao final da exposição. Com base nestas informações, é correto afirmar que o tempo de exposição utilizado foi de. Antes de ir para as alternativas, o que eu fiz? Eu peguei aquele elemento tópico frasal do comando que chama a atenção, que é o que ele quer. Ele quer o tempo de exposição, tá? Então, foquei no tempo, tá? E aí eu vou atrás das outras variáveis que até marquei de vermelho aí, que dá para perceber que foi o quanto o operador ajustou, que foi 300 mA, e obteve no final 120 mAs, tá? Pessoal, para matar isso aqui, é só você ter a seguinte noção na cabeça, que é o cálculo do MAS, tá? Ele te deu a informação do MAS, tá bom? Que é igual ao MA vezes o tempo, só que ele não te deu o tempo, ele quer saber, né, quanto foi esse tempo, levando em consideração que você usou 300 MA, tá? E obteve 120 MAS, tá bom? Então é claro que se essa variável é o que eu desejo descobrir, aí a matemática básica vai me dizer então que eu vou ter que passar, né, para baixo do MAS para dividir. Então é só dividir 120 por 300, tá? 120 por 300 foi a organização da fórmula para alcançar quanto em tempos, né, em segundos foi utilizado na questão. Então tá aqui, ó, 120 dividido por 300 é 0,4. Bora ver se é verdade? Bora lá. Então tá aqui, ó. Se eu pegar 120 e divido por 300, tá aqui, ó, 0,4. Então, a resposta correta, né, que vai estar aqui no na nossa questão é a letra D de dado 0,4, tá? Mas Davi, tu falou que ia ser rápido, eu tive que fazer cálculo. Eu tenho como ter uma ideia e entender mais assim para não pegar perdendo tempo? Olha, pessoal, a gente tem nessa questão, né, que vai trabalhar o MA, a seguinte noção. O MA, vou até voltar aqui, ó, botar aqui do ladinho a calculadora, né, para não atrapalhar. Aqui. O MA, ele nada mais é do quanto você está conversando com a máquina que você quer disponível na máquina para fazer o exame. Então tem máquinas que tem 500, 600, até 700 MA disponível. Tu vai usar todo aquele estoque da máquina disponível para fazer o exame? Não, tu só está configurando a máquina para aquilo que tu desejas trabalhar na tua produção de raio-x, tá bom? Então lá tu tem lá, no caso ele escolheu 300, né? No geral, o que vai ser o 300 na nossa realidade seria, agora extrapolando a questão, né? A gente indo para a nossa realidade, seria a gente trabalhar ali a necessidade de uma, como é que fala, um foco maior, né? Então seria um foco grosso ali disponível para fazer o exame. Mas ele não vai usar 300, ele vai usar só 120 mAs. Né? Então o que vai acontecer aí? Quando eu fizer essa análise, eu não vou negar para vocês que é preciso ter, para matar rápido, um pouco de noção matemática, entendeu? Porque, ó, vamos supor, vamos supor que aqui, ao invés de 120, eu tivesse 12.000 mAs e eu dividisse 12.000 por 300. Eu teria 40 segundos. Estou mostrando aqui para vocês verem a questão. Ó, 40 segundos. Entendeu? Né? 120 dividido por 300 daria 40. Desculpa, 12.000. Para eu chegar, né? Para eu chegar em 0,04, bora aqui pegar 0,04.
Se eu dividir 12 por 300, 0,04. Então, 12.000 e nem 12 estão dentro do comando da questão. Se eu pegar aqui, deu 4 segundos, 1.200 dividido por 300, 4 segundos. Entendeu? Vou passar só para a gente exercitar. 120 dividido por 300, 0,4, que foi o que a gente achou. E para a gente pegar aqui, ó, esse número 0,004, é só eu botar 1,2 e dividir por 300. Ó, 0,004 segundos, tá, pessoal? Então, assim, o que ele está trabalhando aí? Ele está trabalhando escala. Tu viu que ele te deu 4 como referência, então ele quer saber a escala de referência, tá? Por isso que eu sempre coloco, pessoal, porque isso aqui nada mais é do que o segundo, nada mais é do que o índice que tu vai utilizar do MA quando tu multiplicar. Ó, se eu pegar aqui, ó, 0,4, né, vezes 300, eu vou alcançar os 120 ms no mesmo jeito, entendeu? Então ele ocultou o segundo, mas te deu MAS, então tá show. E se tu voltar lá e pegar o 0,4, ó, 0,4 vezes 300 e 120 MAS que ele tinha obtido. Então, para esse cálculo foi o que foi utilizado aí no exame, tá bom? Numa escala, como eu falei, 40 segundos não teria lógica. Vocês viram aí, daria 12.000 MAS no foco de 300. Essa máquina estaria aí quase 1 minuto, né, pessoal? Mais de 30 segundos, né? Quase assim, não é tão 1 minuto, um pouco mais de 30 segundos, mas assim, é bastante tempo, independente. 1 segundo já é muito, entendeu? Então 4 segundos, assim, a escala numérica do MAS deveria estar maior, entendeu? Ele poderia até nem entrar na questão do mérito de radiobiologia e radioproteção, nem legislação. Ele queria entrar no mérito de escala, ele quer saber se tu tem uma noção de escala. Então é só dividir, pessoal, 120 por 300, tá bom? Olha, em caso de dúvida, ó, vamos imaginar, metade de 300 é 150, entendeu? Tá? Então se eu tiver 50% aqui, ó, de 300, seria 150 MAS, entendeu? Se eu estivesse trabalhando com 10% dele, seria um dízimo aqui, ó, 10% de 300 é 30, tá? Só que na escala matemática, a gente tem um índice, né? E isso vai ser refletido aqui nos segundos. O que isso aqui quer dizer, ó? Que é 0,4 segundos. Ele está dizendo que dos 300 MA, ele precisa de 40%, tá? 40% de MA lhe faz 120 MAS, tá bom? Então, assim, isso aqui é apenas um índice de 0 até 1. Pode chegar a 1,2, 120% do foco, seria mais do que 300. Então, já teria aquela noção. Se eu tenho 300 dividido por 300, então eu teria 0,1. Desculpa, eu teria 1, né? Eu não teria mais 0 na frente, tá bom? Então, como está um número muito próximo, aqui na metade do MA, então a gente vai saber que essa escala do numerador vai ter ali uma média de 0 na frente, 4, tá bom? E qual é o maior problema que vai exigir aqui de vocês? Não vou negar que é o princípio matemático, tá bom? É importante ter uma noção dos números científicos. Não nego para vocês que, para mim, é muito mais fácil, porque o domínio de divisão por número científico a gente consegue entender batendo o olho, né? Era só dividir 120 por 300 e você saberia que você teria aí próximo a 50%, então teria ali um 0 ponto alguma coisa, mas não seria 0,0 e nem qualquer coisa acima de 4, nenhum, porque tu não está usando todo o MA, tu está usando apenas uma parte dele, tá ok? Bem, e se tem problema nessa questão matemática, vale a pena dar uma olhada nos números científicos,
tá bom? Se der, eu vou fazer um vídeo sobre essa base matemática do cálculo, que ela ajuda muito, tá bom? Agora, por base de prática, hoje os equipamentos já vêm com os dispositivos para você colocar um MAS. Inclusive, estão até ajustados à inteligência artificial hoje em dia, tudo muito automatizado, com referência às vezes até no painel do equipamento, a área que você quer, configurando o biotipo no painel com o do paciente, né? Se o biotipo dele, o paciente que tem, ele é um paciente que é mais obeso, né, hiperestênico, ou se é um paciente que tem um tamanho que é astênico, ou um paciente infantil, hoje em dia as máquinas têm toda essa configuração ajustada. Então, se vocês perceberem, a questão ela não quer exigir de você um padrão de análise de atualidade, ela quer saber sobre o domínio de fórmula, tá? E o domínio de fórmula é esse, tá? O tempo, ele sempre é uma obtenção do MAS dividido pelo quanto de MA você usou. Tá ok? É só dar uma olhada lá aqui na máquina, sempre no painel, tá dizendo aí o foco que você está utilizando, você vai imaginar o tempo, tá bom? E claro que hoje, para ser rápido, para a rotina ser rápido, para não ter que ter perda de cálculo, hoje está tudo muito bem padronizado e por isso que as próprias legislações exigem que os fabricantes coloquem a tabela de disposição disponível para a equipe daquele aparelho, porque cada equipamento, mesmo trabalhando com raio-x, pode ter uma variação de constante de um equipamento para outro, tá? Então o fabricante ajuda muito quando ele coloca aí todo o processo, né, de tabela daquele equipamento disponível para a equipe. Então o supervisor de proteção radiológica tem que estar atento nisso e o SATER também, tá? Que isso ajuda a treinar. Mas para a questão bastava saber a fórmula que está na página 112, tá? Também de técnicas radiográficas do Biasoli. Tá? E nos livros de física de cálculo de MAS também é o mesmo processo. Bem, agradeço você que ficou até aqui, no final do vídeo, tá? Se gostou, curte, né? Compartilha, ativa as notificações para que a gente consiga, né? Retorno lá, o começo, né? Saber o que está caindo de vídeo novo, vai aparecer para você. E as mensagens, tá, pessoal? Comenta aí, tá? Se você acha que pode falar de um outro assunto derivado desse, ou pode falar de um outro assunto de concurso que precisa ser utilizado aí para a gente falar aqui no canal, coloca a sua opinião aí, porque isso ajuda a gente a balizar aí os próximos cronogramas de vídeo. Até então, muito obrigado, Deus abençoe todos os seus projetos, a sua família, tá? Os seus planos todos sejam abençoados e que tenham um propósito em Deus. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.